Primeira aula de administração da igreja. Esta matéria ela é essencial para qualquer pessoa que exerce liderança na igreja ou que quer entender por que os nossos pastores eles tomam certas atitudes. Vocês vão conhecer um pouquinho mais, principalmente as Assembleias de Deus. E hoje é a nossa primeira aula, tá bem? Nós vamos ter uma aula só de eclesiologia, uma matéria só de eclesiologia. Eclesiologia, ela trata de todas as igrejas, a igreja no geral. Mas essa daqui, a administração da igreja, nós vamos focar principalmente nas Assembleias de Deus, ok? Começando aqui pela simpática figura do nosso pastor William Alcântara. Ele é o pastor local. As Assembleias de Deus, elas vão montando a sua administração de uma forma hierárquica. O que é uma hierarquia? Esta palavra significa que existe um poder sagrado, um poder santo, que exerce influência sobre outro poder santo, sobre outro poder santo. A palavra hierarquia significa chefes santos ou governo sagrado. O que se entende? Que tem um que está no topo da pirâmide, que ele alcançou da parte de Deus graça para poder coordenar os outros trabalhos também. Por isso que ele está no topo da pirâmide. Abaixo dele existem outras ordens hierárquicas também, que também possuem santidade no serviço que estão fazendo, até chegar na base da pirâmide. As Assembleias de Deus, elas têm um sistema hierárquico. E na congregação, o topo da pirâmide é o pastor local. Esse pastor local, vocês vão ver aqui, que ele é responsável por centenas de coisas que estão dentro da igreja local. Pode ser com 50 membros, pode ser com 500 membros, pode ser com 5.000. Sempre existe uma igreja maior que exerce governo sobre uma igreja menor. Só que dentro da igreja menor sempre tem um irmão que ele está acima dos outros irmãos, não em importância, mas em responsabilidade. Importância todos têm, homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, a importância é a mesma, se faz parte da membresia ou do ministério. Só que as responsabilidades elas são diferentes. E as responsabilidades que estão em cima do ombro do pastor local são centenas. Ele é que responde pela igreja perante o ministério. Tudo está depositado nas mãos dele. Tem muita gente que está dentro das Assembleias de Deus e reclama dessa forma de governo hierárquica, eclesiástica, e está defrontando os seus pastores locais, porque acha que se estivesse no lugar dele faria melhor, mas é por falta de conhecimento de causa, não conhece a causa, porque todos aqueles que experimentam o pastorado de uma igreja mudam, o próprio pastorado muda a pessoa. Você, quando está na perspectiva do membro, pensa de uma maneira, quando você vem para a perspectiva do dirigente, você muda, e as pessoas, por implicância, por falta de conhecimento, dizem assim: o poder mudou ele, a responsabilidade mudou ele. É diferente. É lógico que o poder muda a gente, só que a responsabilidade que existe no poder muda a gente muito mais ainda. Uma coisa é você ser filho, outra coisa é você ser filho do filho, outra coisa é você ser pai do filho. Muda. Se você não perceber que mudou, então você vai tomar mais atitudes erradas do que antes. Aqui está então a figura do nosso pastor, que é um pastor local. Aí você vai subindo na pirâmide. Depois a gente volta para a congregação local. Você vai subindo na pirâmide. Você tem aqui o pastor presidente do campo de Guarulhos. Guarulhos, uma estatística que eu peguei com um dos irmãos, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, diz que Guarulhos tem mais de 450.000 pessoas. É um campo, aliás, é uma cidade gigantesca, 450.000 pessoas.
Agora, dentro da cidade de Guarulhos, você tem as Assembleias de Deus. Aqui no Brasil, nós temos 3 grandes ministérios das Assembleias de Deus. Você tem o Ministério de Madureira, com sede em Madureira, Rio de Janeiro. Você tem o Ministério do Belém, com sede em Belém do Pará, fica no norte. E o Ministério do Ipiranga, que fica aqui em São Paulo. O Ministério do Belém, ele é dividido em grandes setores, em grandes campos, em grandes convenções, e assim é também o Ministério do Madureira e do Ipiranga. No caso, a nossa igreja aqui, ela é do Ministério do Madureira, e o Guarulhos é um campo do Madureira, e você vai ter um pastor presidente do campo. Quando é na congregação, é o pastor local. Quando você vai para a sede do campo, é o pastor presidente do campo. Mas dentro da cidade de São Paulo, existem outros campos. Campos de Campinas, campo do Brás, de São Paulo, Osasco. Ou seja, cada cidade do estado de São Paulo possui um campo, forma-se um campo. E para cada campo você tem um presidente. Aqui no caso, a conhecida figura do pastor Clementino Barbosa, pastor presidente deste campo, um homem já muito conceituado, gabaritado, amado por muitos, criticados por outros, como todo líder é. Todo líder ele é amado e criticado, e se não tiver condições para ser amado e criticado, deixa de ser líder, precisa ser assim. Aconteceu com Cristo, aconteceu com Paulo, aconteceu com todo mundo e vai continuar acontecendo com todo mundo. A mesma coisa pode-se dizer do pastor presidente de São Paulo, no caso, Estado. Tanto ele é o pastor presidente do Brás, quanto ele é o presidente da Convenção do Estado de São Paulo. Estamos falando aqui do reverendo Samuel Ferreira, que está na mesma condição que todos os pastores, amado e odiado, aclamado e elogiado, seguido e perseguido, que acerta e erra, que investe e deixa de investir. Agora você perceba, quanto mais no topo da pirâmide, maior evidência, maiores responsabilidades também. E aí nós podemos facilmente, do banco de igreja onde nós estamos, atacar as pedras e depois ir embora para casa. Ou então comermos 1 quilo de sal perto desses homens aí. De duas uma, ou você se santifica ou você se corrompe. Não tem meio termo. Ou você é anjo ou Satanás. Não tem jeito. Por quê? Se tem um lugar que o diabo gosta de ficar, é na igreja. Aonde tem um trono, ele quer sentar. Uma das cadeiras, ele se interessa. E por isso que você vai ver tanta controvérsia nas igrejas, não só nas Assembleias de Deus. Por quê? Tudo quanto a igreja se divide. Divide por causa que tem coisa que agrada e coisa que desagrada. E surge alguém dizendo que vai fazer melhor, e no começo faz melhor, mas depois ele piora. Isso aí é uma coisa que está junto com a igreja. Existem 2 características para a igreja. A igreja orgânica, organismo, e a igreja organização. Administração, nós vamos pensar principalmente em igreja como organização, que tem CNPJ, é uma pessoa jurídica, precisa prestar contas para a sociedade civil, que é a turma que está do lado de fora, precisa pagar as suas contas com o seu patrimônio, seus funcionários, seus investimentos, a igreja como organização. Às vezes falta o conhecimento desta matéria e, na verdade, falta muito conhecimento dessa matéria em muitos membros e confundem igreja organismo com igreja organização. Seria muito bom que a igreja organização fosse perfeita, como é a igreja organismo, mas nem o teu corpo ele é perfeito. Teu corpo, que é uma máquina perfeita, é o teu organismo, e teu organismo ele pifa também. Portanto, se até o teu corpo, que é perfeito, pifa, é natural que a organização ela tenha alguns pontos críticos. O que é bom? Bom é que os pontos críticos eles sejam observados e você tenha tempo de corrigir. Nunca dá para corrigir todos os pontos críticos, nunca dá. Nem no tempo de Josué. Vocês lembram quando Deus ele enviou
Josué para conquistar a terra, ele teve que ir expulsando inimigo por inimigo, e teve alguns que ele deixou para trás para servir como prova. A Bíblia diz claramente: Deus deixou alguns lá para servirem como pedra de tropeço. Não dá então para você ter a igreja organizada perfeita, não dá. Agora, é responsabilidade da membresia da igreja se colocar de uma maneira ética, identificar qual que é o erro e corrigir o erro de uma maneira ética. Por quê? Se você tentar corrigir um erro que está dentro de uma organização da igreja de uma maneira antiética, não adianta nada. Você está cometendo um erro para consertar outro erro. E é isso que está acontecendo, esfacelando as Assembleias de Deus. Gente errada tentando corrigir o erro de quem está errado. Tem erro para corrigir? Tem erro para corrigir. Como que nós vamos agir de maneira ética para poder corrigir esses erros? É assim, assim, assim. Ah, mas não tem ninguém fazendo dessa maneira. Como que nós vamos fazer então? Se do jeito certo não tem ninguém fazendo, vamos fazer errado? Isso vai cair na nossa matéria ainda. Estão acompanhando? Pois bem, e aqui você vai para o pastor presidente do Madureira, que é o Ministério do Madureira. Nosso irmão, Bispo Manuel Ferreira, que está na mesma cota que o pastor William, amado e nem tanto por todo mundo. Por mais simpático e próximo que seja, sempre tem alguém que diz: não, fosse comigo seria diferente. Pastor Bispo Manuel Ferreira, também aclamado por muitos e detestado por grande número, porque na verdade a cadeira do meio ela é interessante por muitos fatores, para muita gente. Fatores econômicos, tem um dinheiro por trás, fatores de fama, ganha repercussão mundial e também tem uma vida mais confortável em alguns aspectos. Só que para chegar nessa cadeira que a gente acha que é tão confortável assim, nosso irmão aqui passou por grandes pedreiras desde que se converteu, e quando a bibliografia dele for lida daqui a 100, 150 anos, se Jesus não voltar, aí as pessoas vão falar muito bem dele, né? E vão esquecer alguns desmandos que ele cometeu e que hoje ficam ressaltando. Por quê? Porque a história ela é assim, você só elogia depois que a pessoa parte para o além. Na política é assim, na religião é assim e até na casa da gente é assim. A pessoa não era muito boa, mas depois que morreu você desculpa tudo, porque, né, já foi mesmo, não tem mais o que fazer. Pode ser o maior de todas as pessoas ruins lá, a gente acaba desculpando. Bom, eu estou falando isso por causa que existe muita crítica às lideranças das nossas igrejas. E críticas, ela tem o seu fundamento, ela tem a sua validade, mas tem crítica e tem queixa. Queixa não é crítica. A crítica é quando você formaliza ela, tá bem? E você toma alguma ação para que a tua crítica chegue lá aonde interessa. Isso é crítica. Eu tenho uma crítica contra o meu pastor. Minha postura ética é que a minha crítica chegue a ele, chegue até ele, para dar a ele conhecimento de qual que é a minha crítica. Você formaliza, inclusive você assina embaixo. Por quê? Porque você está assumindo a sua crítica, você quer ver a mudança. Queixa não é assim. Queixa chega o tempo todo, em forma de fofoca, em forma de futrica, rebelião, sedição, divisão, um monte de contenda, balaio de gato. Queixa é o que não falta. E você não sabe quem é que é o responsável pela queixa. Ela é anônima. A pessoa que faz a queixa, ela não dá a cara a tapa. Ela pega e usa intermediários. Até chegar lá em quem interessa, aqui o pastor, já aconteceu a história do telefone sem fio, que de conto em conto cada um aumenta um ponto. E aí o pastor ele não pode tomar nenhuma atitude de mudança. Por quê? Nós não podemos agir com base em boatos, falatórios, futricas, queixas infundadas, denúncias anônimas. Isso não pode. Pastor é uma pessoa pública e todas as ações que ele toma tem uma repercussão pública. Por isso que você vai olhar e falar: por que o pastor não faz isso? Por que o pastor não faz aquilo? Ele não pode agir por impulso. Ele tem que fundamentar as ações dele. E para fundamentar e até chegar a ele, tem que chegar de maneira ética. Tem pastor
que ele não conhece também a matéria de administração eclesiástica e não passa por um seminário teológico, não aprende ética pastoral, e aí ele vai metendo o pé pelas mãos e tomando decisão com base em boato, futrica, e ele cai rápido, porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer é a armadilha para colocar a gente no ridículo, falta de experiência. O apóstolo Paulo fala, não pode ser neófito, porque se for neófito, novo na fé, inexperiente, vai acabar se ensoberbecendo e caindo na condenação do diabo. Por isso, antes da gente levantar qualquer crítica ao que está lá em cima do púlpito, antes, vamos ver se a gente já comeu 1 quilo de sal com ele. Quanto tempo faz que a gente está convivendo com esse pastor que está tomando conta da igreja? Quantas vezes eu me coloquei ao lado dele, tanto para dizer aquilo que eu penso, quanto aquilo que precisa ser dito? Quantas vezes? E eu tenho que diferenciar se eu estou fazendo crítica e ele sabe que a crítica é minha, ou se eu estou fazendo uma futrica, uma queixa. Perceberam? Como seria importante que muito mais pessoas conhecessem essa matéria. Porque depois que eu conheci essa matéria, eu parei de me envolver em futrica dos outros. Mas muito tempo que eu não me envolvo. Tem muita gente que traz para mim, sabe? Tem muita gente que traz para mim. Futrica de lá, futrica de cá, não sei o que, discórdia. Eu faço cara de bobo alegre, ouço, e se eu puder defender, eu defendo. Se eu ver que não vale a pena, eu não entro no assunto. Não entro no assunto, porque a experiência já me mostrou que quando você está ali, é diferente, precisa ser diferente. Bom, trouxe para vocês aqui também o símbolo da CONAMAD. Por quê? Você tem aqui a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira. Veja que tem aqui o mapa do Brasil, as siglas CONAMAD e o templo do Madureira espalhando para o Brasil inteiro. CONAMAD. Por quê? Aqui vocês vão entender. Você tem a congregação local que está dentro de um campo. Este campo está dentro de uma convenção estadual, que está dentro de uma convenção nacional. Ou seja, é o pai e os seus filhos, e os seus netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. A coisa toda começa pequena, mas ela vai ganhando proporções. Se ela ganha proporções, você precisa organizar a casa de Deus. E para organizar a casa de Deus, você precisa de gente competente para isso. Não pessoas perfeitas. Porque se fosse para ser perfeito, Deus tinha mandado os anjos. E nem os anjos conseguem dar conta do recado. Porque a humanidade é coisa feia. Não deu certo. Os anjos tentaram no Antigo Testamento com a igreja de Israel e não deu certo. Os anjos perderam a paciência, mataram um monte de israelita com praga, com peste, com guerra, porque a turma não tem jeito. Aí Deus falou, Novo Testamento não, agora é os homens mesmo que vão tomar conta. Você vai ter um irmão responsável, tá bem? Mas esse irmão não é perfeito, não pode ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Tá bom? Você quer fazer uma pergunta?